4 pessoas de um lado, 4 debatedores do outro lado. A favor e contra. E você, é a favor ou contra o casamento homoafetivo? A cristandade tem uma moral. Esta moral é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, desde o Velho Testamento, que há uma ordem explícita de Deus que diz assim: com homem não te casarás, como se fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Até o Novo Testamento, quando Paulo apóstolo, então, faz uma relação de pecados graves, nos quais a união entre duas pessoas do mesmo sexo está incluída. E termina assim o texto dizendo: as pessoas que estiverem assim, casadas ou unidas, elas vão estar enquadradas aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Então, o que eu quero como pastor é ter o direito de dizer isso aí. Obviamente eu não vou perseguir, obviamente eu não vou melindrar, mas eu quero ter o direito de dizer isso aí à sociedade. Se eles querem seguir nesse caminho, é um direito deles. Porque Deus é tão, digamos assim, democrático, que ele não impede que alguém que queira ir para o inferno vá. Então, a colocação é muito clara. Pela palavra de Deus, isto é uma abominação. E essa abominação tem uma consequência, que é o inferno, é o que diz a palavra de Deus. Eu quero somente ter o direito de pregar isso aí na minha igreja e para quem quiser ouvir. Você pode se intitular de qualquer religião, mas o cristianismo tem uma regra, tem uma norma, e se você não segue essa norma, você não pode, então, se intitular cristão. Eu, particularmente, me considero uma pessoa São vários cristianismos e outra coisa. Pode ser vários cristianismos, mas existe um só Cristo. Este sim, o Jesus Cristo que morreu pelos pecados da Cristo não criou religião nenhuma. Esse Jesus Cristo, sim, que aliás ama vocês de montão. Né? Não, Jesus Cristo não ama mais a mim do que ama a você. Agora, a experiência da conversão, você tem que passar por ela. Mas o senhor do falou contrário, do você jamais pode ser cristão. O grande mandamento é o amor ao próximo. E o próprio Jesus praticou com aquela mulher, quando foi levado diante dele, e ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a dispensou em paz e disse: não peques mais. Nós não somos contra a pessoa humana ou o pecador, mas sim a prática do pecado. E Jesus disse que nós devemos amar, mas não tolerar mas eu acho que não é você ser contra ou não. Eu acho que a palavra contra, inclusive, ela não é adequada, porque você também deve pensar, deve refletir que a Bíblia diz também muito claro que você não pode julgar ninguém. Então você não deve ser... A Bíblia também fala que pelos frutos nós conhecemos uma árvore. E nitidamente você está colocando os frutos na mesa. Que há Deus, aos deuses. Em nenhum momento, e o telespectador sabe muito bem disso, nós não estamos julgando a prática. Estamos falando aqui exatamente da ação. Eu não nasci cristão. Eu tomei uma decisão pelo cristianismo e mesmo que isso custe a minha vida, eu continuarei sendo cristão. Então, o seu argumento para que as pessoas elas nascem homossexuais ou com desejos homoafetivos, porque elas não iriam escolher por uma prática que vem trazer um malefício para o seu bem-estar, eu quero que você saiba, desculpa Luciano, mas esse teu embasamento foi muito fraco, porque como cristão eu tomei uma decisão. E segundo, você está colocando que nós precisamos tomar bastante cuidado, e é importante que o telespectador que já está nos assistindo viu, que a minha primeira palavra aqui foi de brandura, foi de paz, foi de respeito, e nós não estamos aqui de maneira alguma incitando ao telespectador a homofobia ou partir para uma agressão física, até porque a Constituição ela exige de nós uma postura de unidade, de igualdade. Aqui não há ninguém melhor do que ninguém, mas com certeza nós temos posturas, nós temos nossas crenças, as nossas decisões, agora que não sejam feitas afirmações que não há embasamento científico. Não há o contrário, por isso que eu não estou afirmando também. Há alguns mitos no movimento que define a homossexualidade. Um deles é que, uma vez homossexual para sempre. Eu quero dizer que isso não é verdade absolutamente. Lá na minha paróquia,
existem pessoas que foram homossexuais, tiveram uma experiência profunda de conversão a Jesus Cristo e hoje são pessoas que abandonaram a homossexualidade. Eu não acredito. Vivem a sua fé. Bom, você pode não acreditar, mas a realidade está lá para quem quer ver. Tanto homossexuais masculinos como femininos estão lá testemunhando que Jesus Cristo pode fazer isso. Ora, além do mais, um outro mito que se diz é que Jesus não se pronunciou sobre esse assunto. Com certeza que sim. Então, vamos à Bíblia. Veja bem, a Bíblia é o livro fundamento da fé cristã. Os cristãos são obedientes a ele. E Jesus, de certa vez, falando sobre esse assunto, diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E lhe disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. À sua mulher. Ele não deixou nenhuma dúvida com relação a isso aí. Então, se você é cristão, então você tem que seguir os fundamentos da fé cristã, especialmente o conselho de Jesus Cristo. Portanto, o filho criado num lar homossexual, este pastor, a igreja anglicana, é absolutamente contra. Eu sou terminantemente contra a adoção por casais homossexuais, mais uma vez, não por discriminação, mas por não acreditar que essa seja realmente o lar ideal. Claro que nós estamos trabalhando aqui com o ideal, não é o real. Crianças estão na rua, o que seria melhor? Não é essa a pergunta. O ideal é que tenha a figura paterna, materna, que haja tempo para dedicar aos seus filhos, como a própria palavra diz, da função do pai. Você que está me assistindo sabe muito bem, quando você era criança, o quão importante foi o pai trazer aquela figura paterna, masculina, para poder te ensinar alguns aspectos e a mãe, consequentemente, no outro. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade, principalmente no nosso meio heterossexual, mas que é o ideal de Deus, pela sua palavra que aconteça, sim. E a Bíblia fala de duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. E nós acreditamos que aquela que é construída sobre a rocha é aquela que tem a figura do pai, aquela que tem a figura da mãe, aquela que há o respeito, que há essa busca realmente pela dignidade humana, independente de qualquer um outro conceito ou preconceito. E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o Edivaldo ou o Daniel adotar, mas sim, esse não é o ideal de Deus. E você está falando, você está dando sua opinião religiosa. Também. Porém, contudo, assim como há profissionais que fazem análise antes de conceder a adoção ou não para um casal, quer seja hétero ou homo, há também controvérsias. E esse não é o ideal. E eu estou falando aqui não apenas em nível religioso, como também um clérigo anglicano, dentro da cristandade. Mas estou falando como educador, como empreendedor, sobretudo uma pessoa que tem visto principalmente a questão dos relacionamentos. Foi colocado na mídia também que um pastor da nossa denominação iria abençoar, citando várias vezes. Nós fomos questionados por muitas pessoas, e eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo, a nossa igreja, a Igreja Anglicana, que é representada aqui na Paraíba pelo reverendo Souza, que está aqui ao meu lado, que pode falar em nome da nossa maior autoridade, que é o nosso bispo diocesano, a Igreja Anglicana e nenhuma outra igreja cristã que se preze de respeito, principalmente igrejas históricas, elas vão abençoar. Mas não falamos da igreja anglicana, falamos da igreja anglicana episcopal do Brasil. Foi colocado no jornal, sempre igreja anglicana. Meu nome próprio foi citado, você tem. Meu nome foi citado. Da igreja anglicana. A nossa igreja, ela não aprova. E a igreja anglicana episcopal do Brasil é ligada à cantuária na Inglaterra. Não, nós também somos. Vale salientar que a igreja anglicana episcopal do Brasil, nos Estados do Brasil, a igreja anglicana episcopal, não a do Brasil, mas dos Estados Unidos, sagrou, inclusive, um bispo homossexual. E por causa disso, houve um grande cisma internacional que se coloque na mídia para que as pessoas não pensem que esses pastores que estão aqui colocando são a favor desse tipo de prática. No caso, tem divisão nesse aspecto. Divisões, mas a igreja não tem opiniões diferentes. Então, o reverendo, ele acabou não indo, ele fez a bênção? Não, ele acabou não indo. Ele lançou a pecha e saiu fora. Deixa claro que ele pode... Não, a cerimônia não foi cristã. A cerimônia foi do candomblé. Que o telespectador saiba disso. A cerimônia cristã e a cerimônia do candomblé, como chama? Não foi e não abençoou. Eu quero deixar bem claro aqui que é a opinião que nós colocamos
e quando se pergunta, não há muitos aspectos científicos para tratar sobre uma questão social. É uma pergunta pessoal, onde você pode colocar de uma maneira cristã, como somos, e também como profissionais das diversas áreas. Com certeza não foi benéfico, eu não considero mente fechada e nem de uma outra geração. Eu sou dessa geração, eu tenho apenas 30 anos, e entendo sim que nós precisamos estar com a mente aberta para aprender as ciências afins, mas não sobre comportamentos que eu também, como religioso, entendo nitidamente por aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida, em suas palavras, é totalmente contrário a essa prática. Mas ele me ensina e me desafia a amá-los como pessoas, e se em algum momento desse debate eu os desrespeitei, eu quero pedir perdão em público e dizer que, como cristão, o meu maior mandamento é amá-los. Mas como Jesus disse, em paz, mas não peques mais.